família azulina, você está no canal Ricardo Coração de Leão, esse que vos fala, e já agradeço desde já a sua presença aqui no canal. Também já peço a tua cooperação, deixando o teu like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo aí no canal, para a gente estar divulgando para mais longe o nosso trabalho aqui, comentando sobre o mais querido, o Clube do Remo. Bom, meus amigos, como eu havia falado no vídeo anterior, eu poderia concluir minha fala só após o pronunciamento do presidente, juntamente com o Papelim e com o seu vice-presidente, sobre a situação do Ricardo Catalá. Nós já havíamos cantado a pedra do que ele ia dizer. Praticamente todos os meios, todos os empresários que a gente conhece, gestores que a gente conhece, eles cantam sempre a mesma pedra. Você estipula o trabalho, estipula metas a bater e durante esse meio percurso terão consequências que podem ser favoráveis ou negativas. Até o momento, o Clube do Remo tem tido consequências negativas das contratações, das ideologias do técnico, né, do seu, digamos, do seu foco, no caso seria, ou então da sua teimosia, muitas das vezes, ou a insistência em certas situações, tá? Então eu não discordo claramente do ponderamento da diretoria. Por isso que eu cravei para vocês. Antes de eu chegar, pós o vídeo, né, pós o assunto dado, e dizer para vocês um parâmetro do que eu acho, do que eu chegar no momento do calor das ações e começar a falar certas coisas que depois eu tenho que voltar atrás e aí ser tarde demais no meu comentário, correto, família? Então, eu vi o pronunciamento, creio que vocês já viram aí na internet, são 2 minutos e pouco, ele fala, e depois o Papelim fala, né? Então ele fala sobre essa situação que o Clube do Remo formatou um programa, um cronograma de trabalho para a construção de demissões, e o Remo vem trabalhando dessa forma para não ter perdas trabalhistas, que nós sabemos que, como trabalhador, eu creio que o amigo trabalhador que está aí do outro lado também sabe dessas situações trabalhistas, que muitas vezes a gente busca uma causa. Se tu não tiver uma coisa bem amarrada, tu tem a responder na justiça. Foram anos do Clube do Remo respondendo isso aí. Então o presidente pode jogar com isso na mão e dizer para nós: olha, Ricardo, eu tô aqui, ó, tá? Se eu fizer um erro aqui, é 500 conto de prejuízo pro Clube do Remo. Esse sim é o prejuízo, tá, família? Esse sim seria o prejuízo se for aquela conotação que disseram sobre a indenização do Ricardo Catalá. Eu não vou ser aqui leviano com vocês, família, de dizer: olha, não, demite de qualquer jeito, vamos pagar isso aí. Quem vai pagar? Eu? Você? É o Clube do Remo, tá? Então, nessas horas temos que ter a ponderação. Como eu tinha avisado antes também, meus amigos, alguns números favorecem esse marasmo todo, que a gente é totalmente contraditório aí, tá? Mas números não mentem. Situações, hoje o jogador ele é monitorado durante o jogo todo. Tem aquele sensor de calor que ele mede qual jogador está desempenhando melhor a função, né? Então, ele foi prudente, eu acho que foi prudência ali, né, de tu não jogar em certas coisas por uma questão de ocasião, de momento. Realmente é um marasmo, é uma tristeza muito grande o que aconteceu, um fiasco total, mas não vamos esconder a responsabilidade, né, e a comparação que é futebol, família. Quem já jogou futebol de várzea, o amigo aí do que joga o final de semana, ele já sabe que ele já enfrentou muitas das vezes aquele camarada que tem um time melhor que o dele, e ele acabou se sobrepondo. É justamente essa a maravilha do futebol, família. É essa a maravilha do espetáculo. Porque são 11 contra 11, por mais que tu muitas das vezes tenha o melhor elenco, o melhor salário, o melhor plantel, tu pode sucumbir num camarada que trabalha muitas das vezes aí, faz 2 tipos de trabalho, é jogador e ao mesmo tempo trabalha para sustentar sua família. Para eles é história, é histórico, é histórico. Então são uma dessas maravilhas do futebol. Infelizmente o nosso time proporcionou, assim como o Cruzeiro proporcionou no jogo de ontem, pro Souza. Para você que não sabe, o Cruzeiro está disputando a primeira divisão.
O Cruzeiro, mais para frente, nós vamos discutir bacana sobre essa trajetória do Cruzeiro e sobre o time se tornar SAF, como muitos aí desejam que o clube do Remo se torne SAF. Aí sim, se tornando SAF, um time de empresário, você vai ver, a torcida não vai fazer mais parte. Aí sim, é totalmente ilusório transformar o time em empresa. É o que está acontecendo lá. Porque o empresário nunca coloca o seu dinheiro aonde ele não possa tirar o lucro. Não vá pensando que o Ronaldo comprou o Cruzeiro por amor. Ele comprou por ser um empresário e ali ele viu uma maneira de investimento, uma oportunidade de investimento. E naturalmente ele vai tirar seu investimento. Por isso que o goleiro, o próprio Fábio, saiu de lá, que era um salário altíssimo, né? Mas pro patamar do Cruzeiro é tipo como joga o Flamengo. Então, família, às vezes a gente tem que fazer essas conotações do futebol para que a gente possa entender o elo da coisa e entender o que é o futebol. Hoje em dia, entender o lugar onde está nosso time, tá? E poder, digamos, ponderar sobre situações para não beirarmos a bobagem, a barbárie de chegar lá e ocasionar certas situações que não são de acordo com o futebol, né, família? Então, eu vi que eles foram ponderados, e eu, no lugar deles, estando com todas as tramitações, poderia me comportar da mesma forma, porém, o coração e o juízo diz que não, porque eu não acredito muito nessa situação do Ricardo Catalá, porém, né, o Papelinho foi até enfático. Alguns questionaram a sua forma de falar, que ele falou que o jogador fica pressionado ali no bainão. Família, é nessas horas que existe a ponderação de quem está apresentando para vocês aqui. O Catalá já. Estou chateado com esse cara. O Papelinho, ele quis colocar ali a questão pelo seguinte: você está jogando dentro dos seus domínios. O bainão, quem já foi, é um alçapão. Quando você, como adversário, ele tem os extremos menores que o Mangueirão, tá? Todos que conhecem sabem, quem conhece futebol sabe que os extremos dali, tu pode fazer um contra-ataque, e ali sair o gol, tu te fechar todinho e ficar só superando o adversário no contra-ataque. E quando tu volta a torcida de casa contra, e tu transformar ela a teu favor, o que vai acontecer? Os jogadores que são o seu clube vão se sentir pressionados, além dos jogadores de lá, pela torcida também, que era para ser favorável, está torcendo contra. Tem torcidas aí que a gente pode fazer equiparativo, que torce do começo ao final. Quando chega no final, fez merda, como tem acontecido muito aí ela vai cobrar, sem jogar nada para dentro de campo, tá? Porque prejudica a entidade. Família, coloque-se aqui no lugar. Vamos lá, vamos fazer aí a questão nós aqui, você aí que está do outro lado, o amigo torcedor, tá? Já aviso até que esse vídeo vai se alongar um pouco, mas é difícil comentar com tantas atenuantes e fazer um vídeo de 5 minutos, família. Não dá. Não dá, infelizmente, não tem condições. Porque a gente tem que se colocar para pensar. Tá, você aí, amigo trabalhador. Porque todos nós somos trabalhadores, né? Pô, o Ricardo começa a fazer merda na tua empresa. Aí tu diz, pô, mas o Ricardo veio de lá como uma grande promessa. O que tá acontecendo? Pô, Ricardo, eu tô te dando todas as condições de trabalho. O que tá acontecendo contigo? Aí eu já fico sob pressão total. Correto? Aí tu diz, não, acabei de contratar o Ricardo com menos de um mês e 2 meses. Vou já demiti-lo. Mas junto com ele tem toda a equipe dele. Vou demitir também. Ah, mas teve aquele cara que ele trouxe. Vou demitir também. Tem que entender que foi feito um contrato com esses jogadores. Infelizmente, a gente não sabe as cláusulas, porque isso corre só para lá, para a diretoria, né? E não abrem essas situações ainda para a gente aí. Nem de ganho, quem ganha quanto, até para não causar um desconforto, né? Então, o que acontece? Demitiríamos o Catalá, depois demitiríamos mais eu vou dizer para vocês, 8 jogadores no mínimo ali eu tirava. E aí? Vou indenizá-los, vou contratar mais 8 para reestruturar de novo, porque o time foi feito uma reformulação de trabalho, tá? Então, o preço da reformulação é esse. Permaneceu só o Vinícius. A base a gente não pode conferir que ela sempre está aí, tá? E aí? O que vocês me dizem?
Qual é a sua sugestão, amigo torcedor? Fale aí pra mim. Você tem sugestão melhor? O que você faria no lugar? Porque, meus amigos, é muito fácil eu sentar aqui depois do leite derramado e aí jogar água sobre ele, jogar areia, né? Tá tudo perdido. Joga a vasilha fora, porque ela não deu conta de carregar o leite. Correto? Eu tô correto? Você como trabalhador reflete aí? Ou eu tô errado? Eu tô vendo aqui do ponto de vista do trabalhador. Alguns vão ser mais exacerbados e imprudentes em dizer, em alguns canais, que mas eles estão recebendo para isso. Família, a vida útil de um jogador de futebol, ela é dos 20 aos 30 anos quando ele começa a se destacar. Dos 25 aos 30 é quando ele está no seu auge. Aos 30 anos ele começa a decair. Um jogador de alto nível, um jogador que se cuidou, se privou de certos prazeres da vida aí. Porque o corpo não aguenta, tá? O corpo não aguenta. Pagam com o corpo muitas das vezes. Então, à toa que o Ronaldo Fenômeno é daquele tamanho lá, tá? Se tu fizer a história dele acompanhar, então nós sabendo disso, respeitamos o jogador como trabalhador. Então o Papelinho se colocou nesse posicionamento mais ou menos. Porque quando você vira a torcida contra, pronto. Aí tudo desanda, meu. Tudo desanda. Eu já tive chefes assim. Pressionava, parecia que eu era perdido ali. Entendeu? Então tem certas situações que a gente... né, eu entendo, claro, o amigo torcedor, porque como eu tinha falado no vídeo anterior, o futebol, ele muitas das vezes é a alegria que aquele camarada tem para extravasar alguma coisa. Porém, eu não posso dizer a ele, o amigo torcedor, que ele vá para campo para quebrar, para fazer alguma coisa que vai até prejudicar ele e a própria instituição. Tá? Então, depois disso veio a entrevista do Marco Antônio, onde ele foca que tem alguns jogadores ali que não estão entendendo ainda o que é o Clube do Remo, que realmente os jogadores estão deixando a desejar, porque não tem condições de eles aprenderem a jogar o futebol assim, tá? Não tem, entendeu? O próprio Papelinho não largaria um trabalho estável disputando com o Fortaleza, fosse para chegar aqui. O que ele queria? Não, vou chegar lá no Clube do Remo, vou ver que cagada tá feita lá e vou me mergulhar nessa merda. Não, meu filho. O projeto está seguindo. Né? Infelizmente, foi feito com o Ricardo Catalá e tem algumas atenuâncias dele que eu não concordo. Não sou obrigado a concordar. Tá? Porém, eu tenho que olhar para a minha instituição. Tá? Eu tenho que olhar para a minha instituição. E quando eu olho para a minha instituição, eu tenho que dizer: são 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 2 derrotas que doeram muito. Uma não poderia sair daquela contatuna que teve alguns gols aí duvidosos e gol anulado. Outra que foi a mais dolorida. Porém, eu vou dizer para vocês. Vou desmentir um assunto que tá rolando aí. Amigo torcedor, eu vou dizer para ti. Eu vou fazer um sorteio de R$1.000. Te inscreve aí. Aí você vai lá, pô, Ricardo vai sortear R$1.000. Aí eu vou me inscrever. Aí você se inscreve. Aí você vai sair gastando esse dinheiro e dizer: não, eu já estou inscrito acolá, eu vou ganhar esses 1.000. Não é interessante? Família, planejamento. Quem entende um pouquinho de planejamento, sabe-se que o planejamento que foi feito no ano, ele não conta com esse dinheiro. Se entrasse esse dinheiro, 1.000 maravilha. Tanto que nós conseguimos quitar no ano passado o CT. Porque entrou esse dinheiro, você quitou o CT mais rapidamente. Mas tinha um projeto de pagamento de parcelas do CT. Tá entendendo? Então a imprensa marrom, a imprensa que quer, digamos, causar... Porque se eu chegar aqui, amigo torcedor, e ficar balbuciando na cabeça de vocês ideias loucas, isso vai me trazer views. Tá? Eu prefiro que o canal cresça assim devagar... né? Perdemos até um inscrito hoje, tinha 72 e fuma 71 de manhã antes de eu lançar o vídeo. Eu não sei, alguém se cansou aí ou era algum sofredor aí que tem aí. Tem umas mucura no canal aí, família. Tem umas mucura no canal, já identifiquei. Acho que é parente. Tem, não tem, né? O mundo não é perfeito, família. Tá? Então o que acontece? Acho que esse parente saiu, se mordeu aí com a minha cara e saiu, porque ele queria que eu tivesse perdido a graça e as esperanças e a expectativa. Né? Como eu até escrevi aqui, ó. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, como diz aquele velho samba, tá? Então, família,
Eu não vou ser deviando com vocês e dizer, ah, esse dinheiro era do Clube do Remo. Não era. Triste sim por ter perdido, né, essa grana toda, da maneira que foi perdida e da expectativa que se criou. Porém, essa página temos que virar, tá? Temos que virar de qualquer jeito, família. Não adianta eu ficar lambendo essa ferida. Eu tenho que curar ela e esperar ela cicatrizar e depois, assim, por diante, aprender com aquela marca que vai ficar ali. E dizer, olha, não dá para fazer desse jeito que fizeram esse ano, tá? Contrataram muito, com certo renome de qualidade, porém o time não consegue se encaixar e o treinador demora muito a percepção do que está acontecendo em campo. Tá? Seu boneco, tu tá mais tempo aqui. Tu conhece a realidade do futebol paraense. Você é o segundo treinador, porque todos os clubes são obrigados a ter um treinador reserva no caso do treinador ser demitido. Você recebe no Clube do Remo. Então você tem responsabilidade também. Tu pode dizer, o Catalá tem autonomia. Mas, meu amigo Catalá, olha, tá aqui, eu já vim daqui. Eu conheço. E o Catalá nem jogador foi, sabemos disso, né? Ele é o treinador de aprender com futebol, assim como muitos de nós. Inclusive esse que vos fala, que tentou ser zagueiro, mais uma lástima, depois fui para ser goleiro, outra lástima para quebrar até esse dedo aqui. Do quanto eu gostava de futebol. Então, meus amigos, eu não vou ser leviano com vocês, tá? Eu procuro sempre fazer o meio termo aqui, não a passada de pano. Eu não estou contente com o Catalá, confesso, com alguns jogadores também não, mas é o que a gente tem para trabalhar. E se é para tirar, né, tudo desses caras, a gente vai ter que tirar, tá? Então, eu espero que o amigo torcedor tenha compreendido os pontos de vista que foram colocados. Eu tentei ser bem explícito aqui para ele entender certas situações que estão saindo aí na imprensa. E também estou tentando ser o mais transparente possível sobre o meu pensamento nessa ocasião da instituição Clube do Remo. Tá, amigo torcedor? Tá? Então eu espero que você comente aí, porque eu não sou o dono da razão. Nós que fazemos esse canal, eu vou buscar muito nas outras redes sociais, porque aqui ainda estamos em crescimento, né, família? Então, poucos comentários. Às vezes ali, uma mucurinha comenta que o time é ruim. Aí eu vou lá e comento alguma coisa embaixo, né? Mas eu vou buscar nas outras redes sociais, que a gente joga aí, né, na rede social vizinha, quando a gente lança um vídeo aqui, para ver se tem visualizações, para ver se tem inscritos. Aí lá a gente vê o torcedor comentar e de lá eu trago para cá, né? Então eu vou fazer um estudo sobre o que está acontecendo, né? E para não ser responsável com vocês, tá, família? Então eu peço já também que deixe aí o like, né? Comente aí, peço o comentário de vocês, tá? Na outra rede social lá, dá uma pesquisada lá, Ricardo Lima, tá? Ou então @Ricardo Coração de Leão 33, que vocês vão me encontrar lá. E a gente bate esse bate-papo também aqui, mais próximo. O canal tá crescendo aí, com a ajuda de vocês, com o apoio, tá? Compartilhando o vídeo, se inscrevendo, isso tudo tá fazendo grande diferença pra gente continuar aqui. O canal é novo, família. Agora que eu tenho um mês e pouquinho aqui, mas vou dizer pra vocês, eu comecei aqui sorrindo pra caramba, cara. Mas tem hora que tu tem que vir, jogar uma água na cabeça e dizer, caramba, velho, eu tenho que, sabe, botar o pé no chão para poder falar com o amigo torcedor, para não, né, ser leviano e também não ser agir como um destruidor de tudo, um que não vê nada, só vê a terra arrasada, né, amigo? Não, eu venho aqui, passo os pontos de vista, porque dá pra gente analisar depois de falar das conversas, e aí tu vai ver onde foi que ele chegou naquele ponto de vista, né, família? Então, por enquanto é isso. Saindo alguma coisa nova, a gente vai comentar aqui. Provavelmente a gente comente do treino aí para ver como é que tá a situação dos que estão voltando, dos que estão fazendo treinamento. A gente faz um videozinho hoje aí, mais legal para passar no dia de amanhã também, não sei. Porque no caso, como eu tenho que sair para trabalhar, então fica pesado para mim, família. Aqui eu faço mesmo por gostar de fazer e tô gostando de ter esse feedback com vocês aí. Mas faturamento é zero, tá? Então fica aí, né? Essas são minhas ponderações sobre o que foi, né, pós tudo acontecido. Peço seu comentário. Por enquanto é isso. Fui.